os nossos queridos irmãos a estar abrindo a nossa palavra no livro de Mateus 26, versículo 28. Mateus 26, versículo 28. Que diz assim: porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai, porque nós te amamos. Nós queremos te ouvir, Senhor. Oh, meu Deus, eu me coloco na tua presença agora e te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor esteja falando através de mim, Senhor. Que todo o meu eu caia por terra, Senhor. E que o teu Espírito Santo possa falar, Senhor. Oh, que os nossos corações, Senhor, estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia de Santa Ceia, Senhor. Oh, meu Deus, que se houver alguma preocupação, algum cansaço, que o Senhor esteja tirando agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos estar agora prestando atenção, confortáveis, Senhor, em nome de Jesus, para ouvir a tua palavra, Senhor. Nós te amamos, é por isso que nós estamos aqui, Senhor, e queremos te agradecer pelo teu grande amor por nós. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Aqui está falando sobre uma nova aliança e dizendo que o sangue de Jesus, né, ele foi derramado por nós para fazer uma nova aliança. Nós sabemos que o povo de Israel tinha aliança lá no Velho Testamento e Jesus veio para que essa aliança se tornasse mais eficaz, para que essa aliança fosse mais completa, para que essa aliança alcançasse até as frestinhas aonde a antiga aliança não poderia alcançar. E aí a gente pergunta, né, aliança, o que é aliança? É um anel de pôr no dedo? É também. Mas uma aliança, na verdade, é um acordo entre duas ou mais pessoas. Então, quando nós falamos que nós temos, né, uma aliança no nosso casamento ou no nosso noivado, significa que eu tenho uma aliança com aquela pessoa. E aqui não é apenas uma aliança, né? Nós não estamos falando apenas de uma aliança que foi só um contrato, que foi assinado. Nós estamos falando de uma aliança de sangue. Então, o que é a aliança de sangue? Hoje em dia não se fala muito nisso, né? Hoje em dia é papel, é cartório, né? A gente assina lá com uma caneta Bic, geralmente, quer dizer, esferográfica, geralmente. Mas não foi sempre assim. Antigamente, quando alguém queria fazer uma aliança, e essa aliança seria uma aliança eterna, que não seria desmanchada, se fazia uma aliança ou um pacto de sangue. Hoje em dia ainda existem religiões que fazem esse tipo de aliança e no Antigo Testamento era feito da mesma maneira também. Era através de sangue de animais que havia a remissão do pecado do povo de Israel. Uma aliança de sangue, geralmente, ela tem que cumprir alguns rituais ou alguns requisitos para que ela se torne uma aliança de sangue e uma aliança verdadeira. Primeiro, nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Eu não posso fazer uma aliança se eu não sei o que é aquilo, se eu faço de qualquer jeito. É a mesma coisa que o banco te dá um papel e você assinar sem ler. Então a gente tem que estar consciente de que uma aliança significa fazer um acordo. Um acordo significa que as duas pessoas estão concordando. Ninguém faz uma aliança
para ficar depois brigando, ou pelo menos não deveria ser assim, né? Então, você que é noivo, né? Converse aí com sua noiva, com seu noivo, tudo que vocês acham a respeito de casamento, o que vocês querem fazer, como é que vai ser, o que eu gosto, o que eu não gosto, vai ter filho, não vai ter filho, e o máximo de pormenores que você puder conversar. Se você já é casado e não fez isso, é uma oportunidade para você fazer. Converse e entre num acordo. Porque se não entrar num acordo, a aliança começa a ficar, né? Não é mais uma aliança, uma coisa, né? Então nós temos que saber que quando nós temos um acordo com alguém, significa que nós vamos cumprir aquele acordo mesmo que haja perdas do nosso lado. Esse é o verdadeiro posicionamento, principalmente de um cristão. Eu fiz um acordo com alguém e isso vai depois futuramente me trazer perdas, eu vou assumir, porque eu fiz o acordo, eu vou cumprir aquele acordo, né? Então, antes de fazer um acordo, a gente deve estudar bem, prestar bem atenção o que a gente vai fazer. E esse acordo de sangue, essa aliança de sangue, como é que ela era feita? Primeiro eram feitos os acordos, as pessoas conversavam a respeito daquilo que eles iam fazer. Depois eles faziam um juramento, né? Eu juro que eu vou cumprir a minha parte do acordo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, cada um falava lá suas partes do acordo. Depois eram declaradas bênçãos e maldições. No caso, as maldições seriam no caso de a pessoa cortar o acordo, né? Não sei se vocês já receberam hoje em dia, quando eu era jovem, a gente recebia pelo correio aquelas correntes, né? Faça isso, faça aquilo outro, e que mais, e passe mais para não sei quantas pessoas, e se você fizer isso, você vai ter isso e vai ter aquilo, mas se você não fizer, se você não fizer, vai acontecer isso, isso e aquilo. Gente, isso é um pacto. Então, por favor, preste atenção quando você passar para as outras pessoas. Você não sabe de onde veio isso, né? Não é um pacto de sangue, mas é um pacto. Então haviam essas bênçãos e maldições que eram faladas ali. E depois vinham os atos simbólicos, né? Que simbolizavam no mundo espiritual que aquela aliança estava valendo. Então o que eles faziam? Cortavam, faziam um corte na mão, não sei onde quer que fosse, nas duas partes que iam fazer aliança. Depois eles juntavam o sangue, juntavam as partes cortadas um do outro. Isso significava que o sangue de um passou a correr nas veias dos outros, na veia do outro, e que a partir dali eles se tornavam irmãos de sangue. Geralmente esses pactos também incluíam de pegar uma taça de vinho e pingar o sangue dentro da taça de vinho, e a pessoa bebia o sangue da outra pessoa para deixar bem claro, né? O seu sangue está em mim e o meu sangue está em você. Então agora, se eu morrer, você toma conta da minha família. Quando eram entre reis, né? Se eu morrer, você vai ficar responsável por tudo que é meu. E os pactos eram feitos assim, entre tribos. Ainda hoje é possível que hajam tribos que ainda fazem esses acordos, né? Então, uma tribo faz um acordo com outra quando ela se sente ameaçada ou por afinidade. Então, são feitos esses passos, né? Sempre tem o correr do sangue, para que seja um pacto de sangue. E depois também, esse sangue ou ele é aspergido ali onde as pessoas estão realizando
o pacto, ou então é feita uma refeição ali para comemorar aquele pacto, né? A gente sabe que hoje em dia o lado de lá, o poder das trevas, né, o satanismo e as suas ramificações todas, e também algumas religiões de espiritismo realizam ainda esses pactos de sangue, matando animais, às vezes matando até seres humanos. E então é algo que perdura até hoje, desde o começo da história da humanidade, até hoje, nos dias em que a gente se acha muito evoluído, ainda existe isso. Por que que existe isso? Porque existe um poder espiritual implícito quando há o correr do sangue. Não vamos falar aqui agora sobre, né, o que é feito lá num terreiro, o que é feito lá numa reunião satânica, porque para nós não interessa. Para nós interessa o que o nosso Deus mandou a gente fazer. A gente saber o que é essa aliança que nós vamos hoje celebrar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, através do sangue de Jesus. Então, lá em Levíticos 17:11, lá no comecinho da Bíblia, Êxodo, Levítico 17:11, não fica assustado, hein, gente? É coisa boa que a gente está falando. Porque a vida, Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Aqui, através de Moisés, Deus falou alguma coisa e que é importante a gente saber que o sangue, ele fará expiação pela alma, pelo espírito, ou seja, algo que é carnal, algo que é tocar, nos é palpável, que é o sangue, seja do homem, seja do animal, ele faz expiação pelos pecados da nossa alma, do nosso espírito. É uma verdade no mundo espiritual. Nós não sabemos o porquê que é assim, nós não sabemos como é assim, nós só sabemos que Deus instituiu que a vida está no sangue, e o sangue faria expiação pela nossa alma. E o inimigo, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. E ele continua mantendo aquela tradição. Por quê? Porque ele não aceita o sacrifício que foi feito por Jesus na cruz, que de uma vez por todas eliminou todos os sacrifícios. Por isso, gente, que não existe mais, o templo foi destruído, não tem mais sacrifício. Os judeus, eles não fazem mais os sacrifícios, porque o templo foi destruído. Porque Jesus veio e de uma vez por todas ele fez o grande sacrifício por nós. O Senhor, ele teve um amor extremo por nós. Como diz o nosso louvor, né? Amor extremo do Cordeiro. Porque Jesus, ele foi como um cordeiro que foi para o matadouro sem dar um gemido. Ele foi como um cordeiro que derramou o seu sangue e não ficou dando desculpa, não ficou fazendo nada. Ele foi porque ele sabia que aquilo era o que agradaria ao Pai. Ele sentiu na carne todos os nossos pecados
e Ele morreu por nós, pelas pisaduras dele, né, pelas machucaduras que Cristo sofreu antes de ser crucificado, os nossos pecados foram levados. E aqui a gente vai ver um exemplo agora, como que era no Antigo Testamento, como que eram feitos esses sacrifícios, só para a gente ter uma ideia do que Deus falou para nós a respeito disso, né? Então vamos lá, Gênesis 15, 17. Gênesis 15, 17. Aqui, nesse texto, está falando da aliança que Deus fez com Abraão. Deus escolheu Abraão e falou: de ti vou fazer uma grande nação. E ele fez uma aliança de sangue com Abraão. E aqui descreve, né, como é que foi. E no versículo 18 fala assim, 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. E antes de declarar isso, Deus tinha feito o quê? Depois, se você quiser, você lê aí, né, no texto, a partir do 15, 12, que caiu um profundo sono sobre Abraão. O Senhor tinha pedido para ele pegar alguns animais. Esses animais foram cortados ao meio. Era a maneira como era feito o sacrifício que agradava a Deus. Os animais foram cortados ao meio, colocados um de cada lado. E Abraão, certamente, como era um costume da época, certamente ele andou entre aqueles pedaços de animais, fazendo um 8 deitado. O 8 deitado é o sinal do infinito, né? Aquilo mostrava que aquela aliança que Deus estava fazendo com Abraão era algo eterno, não ia ser desmanchado. E a gente sabe que isso é verdade, porque o povo judeu existe até hoje. Se a gente for estudar a história, não existe nenhum povo que ficou sem terra, que ficou sem o seu lugar, que ficou sem a sua identidade, que permaneceu, a não ser o povo judeu. E agora eles têm, né, lá o país deles, né, que foi em 1948, que foi instituído o Estado de Israel. Mas até então, desde que o templo foi derrubado no ano 60 depois de Cristo, até 1948, os judeus não tinham terra, eles andavam errantes, mas eles tinham uma aliança, e essa aliança continua, é uma aliança inabalável. Depois a gente tem um outro texto que fala também sobre aliança, que está em Êxodo 24, 6. Êxodo 24, 6. Então Deus tinha feito uma aliança com um homem, ele tinha feito uma aliança com Abraão. Ele disse que de Abraão ele ia fazer uma grande nação, e aquela nação já tinha se formado, já existia aquele povo, na verdade, né? Eles estavam ali cativos no Egito, eles tinham saído do Egito e agora estava se formando a nação de Israel. E o Senhor faz um pacto através de Moisés, que aqui conta como é que foi, olha. Êxodo 24, 6. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então foi feito um acordo,
Esse acordo era o que Deus deu através dos 10 mandamentos e de todas as outras leis que vinham junto com os 10 mandamentos. E ali fez um sacrifício e fechou, né, selou esse pacto, essa aliança com o povo dele, fazendo esse sacrifício, aspergindo ali o sangue sobre o povo. Foi um sacrifício de sangue. Depois, mais para frente, lá a gente não vai abrir, mas em Deuteronômio, é interessante você depois ler, se você não conhece. Em Deuteronômios 28, fala a respeito das bênçãos e das maldições que o povo de Deus teria se ele... Então vem Deuteronômios de 1 a 14, vem as bênçãos. Se o meu povo me obedecer e me ouvir, eis que virão sobre ele tais bênçãos, tais bênçãos, tais bênçãos. Aí vai até o versículo 14. Do versículo 14 até o versículo 68, vem: e se eles quebrarem essa aliança, virão sobre eles esses males, essas doenças, essas pragas. E ali vai falando. E é interessante a gente reparar que as bênçãos vão do 1 a 14. São 14 versículos. Glória a Deus. Glória a Deus. 14 versículos de bênçãos para aquele que obedecer. Em compensação, do 15 ao 68, são 54 versículos de maldição para aquele que não obedecer. Mas Jesus Cristo veio para cumprir todo esse, para cumprir toda essa lei. E nós estamos agora na lei da graça, porque senão a gente estava lascado. Era muita maldição. Era muita coisa que ia por cima daquele povo. Mas era a aliança que Deus tinha feito com eles. Então, nós temos que, quando nós falamos dessa aliança que nós temos com Deus, hoje através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que entender que a gente não fica debaixo de bênçãos e maldições agora. Nós ficamos debaixo da poderosa mão de Deus. Glória a Deus! É como se fosse um guarda-chuva. Se eu estou debaixo daquele guarda-chuva, eu só vou ter bênçãos. Se eu sair debaixo daquele guarda-chuva, eu não vou ter maldição, mas eu vou deixar de ter essas bênçãos. Essa é a aliança, a nova aliança que o Senhor Jesus fez conosco. E depois também, a gente vê, quando o povo deixou o Egito, o que aconteceu? O faraó endureceu seu coração, foram mandadas aquelas pragas, mas o que acontecia com o povo de Deus ali? Eles não eram atingidos. E a principal praga que aconteceu ali, naquele momento, quando o povo estava saindo, foi a morte dos primogênitos. A morte de todo filho mais velho, tanto dos humanos como dos animais. E o que o Senhor fez? Ele falou para o povo dele: vocês façam a Páscoa, vocês vão sacrificar um carneiro, vocês vão comer esse carneiro com ervas amargas e pão sem fermento, e com o sangue vocês vão passar nos umbrais da porta. Eita! E quando o anjo da morte vier, ele vai olhar, e a porta que tiver um sangue sobre ela, o anjo da morte não entrará. Então essa é a nova aliança que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma aliança de sangue, mas ela é uma aliança de graça. Mas nós temos que entender que para isso rolou sangue de uma das partes. O sangue do Cordeiro sem defeito. Ele não exigiu de nós nenhum sangue derramado da nossa parte. Ele apenas pediu que nós estejamos nele. Que nós estejamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
E That's tremendo, Pai. That's tem um tremendo. texto aqui no Novo Testamento Aleluia. Oh, que fala sobre essa aliança. É um texto maravilhoso, lá em Hebreus 9:12. Aleluia. Oh, Rabba. Hebreus 9:12. Fala, Pai. Aleluia. Oh, Rabba, Que aí diz: como que esse sacrifício foi feito? Como que essa aliança de sangue foi feita agora? Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas, para vivermos ao Deus vivo, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Querido, você foi chamado. Aleluia. Você foi chamado para fazer essa aliança com o Senhor. Ele nos escolheu. Muitas vezes a gente pensa assim: eu ouvi falar de Jesus, eu fui atrás dele. Mas antes disso ele te escolheu primeiro. Ele nos amou com amor extremo, ao ponto dele se entregar, sofrer por nós e derramar o sangue dele por nós, para que nós fôssemos libertos dos nossos pecados, dos nossos erros, para que a gente tivesse uma vida eterna. Quando Jesus veio, sofreu e morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, houve uma mudança no mundo espiritual. O mundo espiritual foi saqueado ali. Existia antigamente o seio de Abraão, que era onde ficavam os prometidos, os que eram judeus, e existia o Hades ou Sheol, que era chamado de inferno, mas na verdade a palavra é o mundo dos mortos. E Jesus veio, e a palavra diz que ele desceu lá aos infernos e levou com ele aqueles que creram nele lá. Então, as chaves da porta do inferno está na mão de Jesus. Quando nós temos essa aliança de sangue, nós temos a certeza de uma vida depois da morte. Uma vida com Deus depois da morte. Glória a Deus. Nós sabemos que a nossa morte, ela não é um final. Ela é um começo de uma nova vida com Deus, através da aliança de sangue que Jesus Cristo fez conosco. E aí a palavra de Deus diz assim, que pelo sangue de Jesus, os nossos pecados foram lavados. Que pelo sangue de Jesus, as nossas vestes se tornaram brancas, porque elas estavam sujas do pecado, de sangue que era derramado por todas as pessoas. E aí se a gente ficar pensando, né, como é que um sangue, né, o sangue de Jesus, que era ali aquele sangue vermelho, carmesim, ele tornou as vestes brancas, ele tirou todo o pecado. A gente não sabe, é algo espiritual, é um mistério, né? Mas a gente pode ter uma pequena ideia quando a gente vê aqueles kits de química, né? Que tem um composto químico lá que tá tudo vermelho ali, tem uma taça com um negócio que parece suco de uva lá. E aí vem com outra taça que está tudo branquinho, derrama no suco de uva, fica tudo branco, os dois ficam brancos. E aí, né, geralmente
É em festa de criancinha que faz essas coisas, né? O mágico vai lá e faz. E a gente, mas esse é um exemplo do que aconteceu. As nossas vestes foram branqueadas, né? As nossas vestes espirituais foram branqueadas por causa do sangue de Jesus Cristo. E em 1 Pedro, diz assim, a gente não vai ler, né? 1 Pedro 1,18, fala que não foi com prata, não foi com ouro, não foi com nada disso, não foi com dólar, não foi com Bitcoin, não foi com nada disso que nós fomos comprados, e foi preço de sangue. É um preço que não podemos pagar. É que nem a história daqueles dois devedores, né, que não podiam pagar as suas dívidas, e naquela época ficavam como escravo. E nós não temos como pagar essa dívida ao Senhor. Essa aliança de sangue, ela é uma aliança onde o Senhor nos dá muito mais do que Ele pede em troca. Ele pede em troca que nós permaneçamos nele. Vamos dar uma olhadinha no texto. Não, 1 Pedro a gente não vai ver. 1 Pedro que fala que não foi por prata nem por ouro, que o preço que foi pago por nós foi o sangue de Jesus que foi derramado. Calma aí. Colossenses 1,19. Colossenses, né? A gente estava em Hebreus, vai voltando, aí está em Filipenses, Efésios, quer dizer, volta tudo. Filipenses. Colossenses 1,19. Que diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E agora um pouquinho mais para frente, em Colossenses mesmo, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim: através do sangue de Jesus, através da morte dele na cruz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui está explicando o que foi feito na cruz de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? Nós tínhamos, é como se a gente tivesse uma ficha corrida, né? Lá na delegacia do inferno. Então a gente tinha uma ficha corrida, fez isso, fez aquilo, né? Porque o diabo, ele é o acusador. Fez isso, fez aquilo outro, fez aquilo outro, fez aquilo. E quando Jesus veio e morreu, ele pegou, né? É como se ele pegasse espiritualmente essa nossa ficha e pregasse na cruz. Pá! E através daquilo, o diabo não tem mais poder de nos acusar. Por causa do sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas, o diabo não tem mais o poder de nos acusar. E aqui diz mais, que ele foi exposto publicamente, né? Principados e as potestades foram expostos publicamente. Era um costume, na época de Jesus, que quando o povo era vencido, né, então aquele que venceu levava cativos os principais daquele povo, né, os guerreiros, o rei, e depois eles faziam uma exposição pública. Eles eram amarrados com correntes, né, os que perderam, e eles eram expostos em praça pública.
para que todos vissem que eles perderam, para todos vissem quem foi o vencedor, quem foi o vencido. E aqui na palavra de Deus está falando que o nosso Deus fez isso com o nosso inimigo, com o inimigo das nossas almas. Não é que Ele vai fazer, Ele já fez, através do sangue de Jesus Cristo. Quando você pensar no sacrifício que Jesus fez por você, lembra, foi uma aliança de sangue. Lembra, é indissolúvel, a não ser que eu resolva quebrar a minha parte, porque Deus nunca quebra a parte dele. E é algo que nos deu poder sobre o nosso inimigo aqui na terra. Porque quando nós formos para a glória, quando nós formos estar com o Senhor, a gente não precisa de mais nada. Só estar lá dando glória a Deus e louvando ao Senhor. Mas enquanto nós vivemos nessa terra, nós precisamos saber que o sangue de Jesus Cristo é poderoso e Ele nos capacita a nós, junto com o nome de Jesus, vencermos principados e potestades, como igreja. Como igreja. Individualmente, queridos, nós não somos nada. Como igreja, nós temos esse pacto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma olhadinha no texto. João 6:53. Volta aí um pouquinho, né? Vamos lá para o Evangelho de João 6:53. Aqui é uma passagem em que Jesus ele fala alguma coisa que as pessoas não entenderam naquela época e que muitas vezes quando a gente lê nas Escrituras a gente não entende, mas que depois a gente entender o que é uma aliança de sangue, a gente agora possa ler e entender. Que diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aqui Jesus estava falando a respeito de aliança de sangue. Ele estava falando a respeito de pingar o sangue naquela taça, o sangue dele, e nós bebemos. E através disso, o sangue de Jesus está correndo nas nossas veias espirituais. Que a partir do momento em que a gente come o pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo, a gente esteja fazendo parte dessa aliança, desse pacto. Jesus aqui, ele não estava ensinando as pessoas a ser canibais. Ele estava mencionando uma aliança de sangue. E a palavra diz que muitos não entenderam, ficaram escandalizados, porque não entenderam o que Jesus ia fazer, a aliança de sangue que ele ia fazer, e muitos deixaram e se retiraram e foram embora e não queriam mais saber de Jesus. Que conosco seja o contrário, que a partir do momento que a gente sabe da aliança de sangue que Jesus fez conosco, que a gente se achegue mais a Ele, que a gente esteja mais nele, que a gente entenda que se a gente uma vez por mês a gente faz essa santa ceia, é para que nós tenhamos comunhão com Deus e também conosco. Um outro versículo, agora lá em 1 João, na primeira carta aos João, primeira carta de João, não é ao João, 1 João 1,7. 1 João 1,7 diz assim:
Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando nós fazemos essa Santa Ceia, que a gente comemora entre nós estamos cumprindo isso que está dito aqui. Nós mantemos comunhão porque nós andamos na luz. A comunhão, queridos, é importante, porque senão nós não somos igreja. E nós estamos prometidos ao nosso noivo, que é Jesus Cristo, como igreja. Se nós não formos igreja, nós não somos a noiva. Se nós não somos igreja, essa aliança não vale nas nossas vidas. Foi uma aliança que Deus fez individualmente, sim, mas com a igreja do Senhor, que representa a noiva, onde nas bodas do Cordeiro nós vamos ter lá essa ceia que costumava se fazer ali nas alianças de sangue, e vai ser a maior maravilha do mundo. Vai ser algo em que não haverá acepção de pessoas, todos vão estar felizes, todos vão se alimentar, não vai sobrar, não vai faltar, vai ser uma delícia. Se você gosta de feijão, vai ter gosto de feijão, se você gosta de lagosta, vai ter gosto de lagosta, vai ser uma delícia, chocolate, vai ser assim, tudo de bom. Vai ser carne, vai ser a Santa Ceia do Senhor. Se nós permanecermos nele, se nós permanecermos unidos. E finalmente eu quero ler um último versículo aqui, antes da gente partir para a Santa Ceia. Glória a Deus. Que está em Apocalipse 12, 10, um pouco mais para frente. Apocalipse é um livro que, na verdade, Apocalipse em grego significa revelação. Mas é que a gente já acostumou que Apocalipse significa catástrofe, mas não é nada disso. Apocalipse significa revelação. E aqui tem uma revelação tremenda para as nossas vidas. Apocalipse 12, 10. Glória a Deus. Então ouvi grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto, festejai os céus. Até aqui. E então, aqui está dizendo que o inimigo, ele é vencido, por quê? Pelo sangue do Cordeiro, no versículo 11, né? Foi vencido por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Essa palavra do nosso testemunho, ela não significa o que eu falo, porque o testemunho é algo vivo. Isso significa o que eu vivo, como é a vida que eu vivo em Cristo. Então, juntando essas duas coisas, nós vamos ter poder contra o maligno. E aqui foi nos dado essa revelação. Nós temos que crer no sangue de Jesus Cristo, nós temos que viver em Jesus Cristo. Como que a gente vive em Jesus? A gente vive em Jesus quando a gente lê a palavra de Deus, né? Primeiro nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, depois nós aprendemos sobre a palavra de Deus, depois nós temos o nosso tempo de comunhão com Deus, nós oramos, nós louvamos, nós fazemos aquilo para que Ele nos chamou. Alguns é banda, outras pessoas é aconselhamento, outras pessoas é ficar lá na porta anotando o nome de outra pessoa. Para cada um Ele deu algo para fazer. E quando nós fazemos isso, nós estamos dando o nosso testemunho. Amém? Amém. Louvado seja. Então hoje, conforme a gente for fazer aqui, celebrar a nossa ceia, nós vamos estar lembrando e vamos estar celebrando
esse pacto de sangue que o Senhor Jesus fez conosco. Vamos orar? Queria pedir para você ficar em pé. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo seu sangue em nossas vidas. Te agradecemos pelo poderoso sangue de Jesus Cristo sobre nós. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Porque o Senhor cortou uma aliança conosco, Senhor, aonde o seu sangue fluiu. E o Senhor não exigiu nosso sangue, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós, o teu Filho único, num amor extremo, num amor verdadeiro. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós queremos agora, em nome de Jesus, confirmar essa aliança que nós temos contigo. Eu queria te convidar a repetir comigo algo para que a gente esteja confirmando essa aliança. Se você já se entregou para Jesus Cristo, você repita. E se você ainda não se entregou para Jesus Cristo e quer fazer isso hoje, você repita: Senhor, eu aceito o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Senhor, eu declaro o seu sangue nos umbrais da minha porta. Eu declaro, Senhor, o teu sangue fluindo nas minhas veias espirituais. Senhor, eu declaro que eu vou cumprir a minha parte dessa aliança para contigo, porque eu te amo, Senhor. Não é por lei, não é por força, não é por poder, mas é pelo teu Espírito Santo que habita em mim, que eu agora declaro: eu sou do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar. A gente vai pedir agora para os nossos diáconos estarem se trazendo aqui agora os elementos da Santa Ceia. Nós vamos, como igreja, estar consagrando, né, fazendo um gesto simbólico de consagração desse suco de uva e desse pão, que é um pão industrializado, mas ele é o fruto do trigo e representa o corpo de Jesus que foi moído por nós. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor, que esse pão representa o corpo de Jesus Cristo. Representa agora, em nome de Jesus, que nós estaremos ceando com Ele essa noite. Representa que Ele estará aqui pessoalmente conosco, que nós podemos tocá-lo em nome de Jesus Cristo, através desse pão, Senhor. Que nós possamos renovar essa aliança, em nome de Jesus. Você pode pegar o pão e ficar com ele até que nós terminemos e comamos todos juntos. Senhor.
que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Aleluias. Oh, glória. Oh, aleluias. Senhor, Santos. eis aqui o teu corpo, Pai. Oh, glória. Ó Senhor, muito obrigada, porque nós podemos partilhar juntos, Senhor, Amém. desse momento, dessa ceia, desse momento onde nós estamos de novo, Senhor, celebrando a tua aliança, a aliança do sangue que tu fizeste conosco, e declaramos em nome de Jesus Cristo que nós permaneceremos em ti, Senhor, e que o Senhor permanecerá em vós, em nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos comer todos. Ó Senhor, ó Senhor, estamos debaixo do teu poder. Obrigada, Pai. Obrigada. Glória, 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 glória. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Agora nós Nós te temos amamos, aqui Pai. Aleluia. esses pequenos cálices de plástico com esse suco de uva, mas eles representam aquela taça de vinho onde foi pingado o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos participar dessa aliança. Aleluia. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos esse suco de uva e declaramos que ele representa o teu sangue hoje, Senhor, e que nós comemoramos mais uma vez a eterna aliança que o Senhor fez conosco por causa do teu amor extremo. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Pegue o cálice, guarde com você, para que todos nós possamos tomar juntos.
semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui nós estamos anunciando a morte do Senhor, que foi feita de uma vez por todas, no lugar de sangue, de bezerro, no lugar de touros. E foi o sangue de Jesus que foi derramado por nós. E graças a Deus, que nesse cálice tem o sangue de Jesus e não o nosso. Amém. Vamos beber a memória dele. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Ti. Nós te adoramos, nós te amamos. Porque o Senhor nos ama, o Senhor nos amou primeiro. Nós não merecemos, mas o Senhor nos ama. Obrigada, Senhor. O Senhor levou as nossas vestes, o Senhor tirou os nossos pecados, mesmo sem nós merecermos, Senhor. Ó Senhor, como igreja nós declaramos sobre cada um o sangue de Jesus Cristo, sobre cada vida. Aleluia! Vamos levantar as nossas mãos, receber uma semana abençoada. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a Tua igreja. Nós declaramos, em nome de Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus, uma semana abençoada. Ó Senhor, uma semana onde nós vamos tomar uma nova certeza em nossas vidas. Nós vamos ter uma nova identidade em nossas vidas, sabendo do poder do sangue de Jesus sobre nós. Ó Senhor, nós declaramos vitória, nós declaramos cura, nós declaramos, Senhor, libertação e salvação, Senhor, sobre as nossas vidas e através das nossas vidas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vão na paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.